Olá, bom dia, pessoal. Dando continuidade à nossas aulas sobre jardinagem e paisagismo, a gente vai falar sobre implementação de jardins, tá certo? Então, eu peço que vocês prestem atenção, porque parte, né, dessa aula pode e deve ser usada, né, no trabalho de vocês. Muitas das informações que serão comentadas aqui podem fazer parte, né, do projeto executivo de vocês, tá certo? Então, vamos lá. Implementação de jardins é uma das fases mais importantes e delicadas na jardinagem e é a da implantação. Quando se corrigem todas as condições existentes na área de plantio, preparando-a para receber o jardim. Então, vamos lá, ó. A implementação correta de um jardim deve obedecer aos seguintes passos: limpeza da área. O que é essa limpeza da área? Remoção de entulho, lixo, preparo do solo, que aí seria a gradagem, a aeração, a drenagem, e eliminação de plantas daninhas, nivelamento, correção do solo e adubação. Depois vem a demarcação e abertura de covas para o plantio de mudas. 4. Plantio e escoramento de árvores e arbustos. 5. Formação e plantio de canteiros com os arranjos ornamentais. E 6. O plantio e nivelamento final dos gramados. Bem, os serviços preliminares, quem são eles? Os serviços preliminares são serviços de infraestrutura, modificação do relevo do terreno, necessidades de cortes ou aterros, se for necessário, né? Análise do solo e aquisição de mudas. Esses são os serviços preliminares, né? Bem, quanto ao preparo do terreno, pessoal, um dos erros mais graves encontra-se no preparo inadequado do solo. Então, é uma das coisas que vocês têm que prestar muito atenção. Fazendo inadvertidamente, né, e apressadamente, esquece-se que o solo é o alicerce e o fator determinante do desenvolvimento do jardim. Então, o solo é muito importante. Então, vejam só, pessoal. Uma das coisas é sempre a limpeza do terreno de materiais inorgânicos. Que materiais são esses? Papel, tecido, filtro de cigarro, chicletes, madeira pintada, nylon, plástico e metal, borracha, vidro. Então, esse slide aqui é bem interessante, que mostra a idade, ou quanto tempo esses materiais levam para serem degradados no meio ambiente, certo? Então, imagina essa estimativa por vidro. Vidro, pessoal, estima-se que leve até 1 milhão de anos para que o vidro seja intemperizado, né? Seja degradado de forma natural no ambiente. Então, madeira pintada, por exemplo, 13 anos é muito tempo. Então, é importante que se faça a limpeza, né, desses locais, retirando esses materiais inorgânicos. Então, o que é que se deve fazer na área para o preparo desse local? Revolvimento do solo e retirada dos entulhos. Cacos, telhas, tijolos. Deve-se fazer nivelamento do terreno, descanso ou pousio, né, desse terreno, irrigação e controle de plantas espontâneas. Gente, sabe por que coloca aqui irrigação e controle de plantas espontâneas? Porque a irrigação ela deve ser feita cerca de 10 dias antes de entrar com plantio no local. Por quê? As sementes de plantas espontâneas que estejam na área, elas vão germinar. À medida que elas vão germinando,
pode-se fazer o controle dessas plantas espontâneas da área, entende? Por isso que aqui coloca irrigação e controle de plantas espontâneas. Ações que favoreçam a fitossanidade, certo? É justamente ações que favoreçam o controle de patógenos da área. Pode ser entrar com caudas alternativas, pode ser, dependendo, né, do uso da pessoa responsável, pode ser a aplicação de algum produto químico, tá certo? Depois de ações que favoreçam a sanidade, a gente entra na questão da correção do solo e fertilização, certo? Então, para essa fertilização, pode ser usado adubos industriais ou adubos orgânicos de origem animal ou origem vegetal, certo? Ok, então vamos lá. Gente, só colocando aqui uma observação. Quanto ao esterco, quanto aos adubos orgânicos, dependendo da origem, vai ser usado quantidades diferentes. Por exemplo, no esterco caprino vai ser usado cerca de 1/3 do volume do esterco bovino. Por quê? O esterco caprino ele é muito mais rico em nutrientes do que o esterco bovino. Essa proporção de 1/3 não é para o caprino, é para o esterco de galinha, certo? O esterco de galinha ele é muito rico, principalmente em nitrogênio. Então, se você usa determinado volume por área de esterco bovino, você vai usar fezes de aves, de galinha, por exemplo, então usa 1/3 daquele volume, ok? Então, vamos lá. Plantio de mudas. Plantio de mudas, o que a gente vai falar, certo? Na próxima aula, a gente vai continuar a partir deste ponto, a partir de plantio. A próxima aula vai ser exatamente seguindo esse ponto e falando só sobre plantio, características de plantio, certo? Formas de plantio e alguns exemplos. Mas vamos falar agora do coveamento. Bem, as árvores, gente, elas têm o maior porte e o coveamento é feito com covas de 60 centímetros cúbicos, tá certo? Já os arbustos são com 30 centímetros cúbicos ou 40 centímetros cúbicos. Forrações e floríferas são só é seguir as dimensões da embalagem, ok? Da embalagem de sementes. E normalmente são até 3 centímetros, 2 centímetros para a semeadura, certo? Normalmente. Palmeiras, né? Então, tem que considerar as dimensões do torrão, mas normalmente seria 60 centímetros cúbicos ou 40 centímetros cúbicos, ok? O plantio é na sequência, tá, gente? A árvore é nessa sequência que é seguido para o plantio. Primeiro planta-se árvores, depois palmeiras, depois arbustos, depois trepadeiras, depois canteiros de folhosas, floreiras, bordaduras e, por fim, o gramado. Isso aqui é para tornar, certo, a prática de plantio mais assertiva. Então, segue-se essa frequência. Se for usar todos esses elementos, então começa o plantio pelas árvores e aí vai seguindo nessa ordem. É o recomendado. Gente, métodos de plantio. Nós temos aqui 2 exemplos, né? Vamos iniciar com 2 exemplos e próxima aula a gente continua outros exemplos. Então, o método de plantio, o primeiro que a gente vai falar é o plantio em linha reta para a formação de alamedas, tá? Então, uma fórmula comum da gente usar
é a N, né, que é o número de plantas, igual a superfície da área do canteiro, ou seja, superfície da área do terreno, dividido pela distância entre plantas. Tudo isso, né, entre parênteses, e aí mais 1, que seria a muda. Então, isso aqui, no final, é para a gente chegar ao número de mudas que a gente vai precisar para compor essa alameda. Lembrando que para ser uma alameda, então, será o número de plantas de um lado e o número de plantas do outro, tá certo? Vocês vão usar essa fórmula para responder a pergunta que eu fiz para essa semana, tá certo? A pergunta, ela pode ser respondida pelo grupo, certo? Mas cada um individualmente vai colocar lá a sua resposta, mesmo que o grupo se ajude para chegar na resposta adequada, ok? Bem, o outro exemplo que a gente vai citar hoje é o plantio enquadrado, que atualmente está em desuso, né? Não é mais recomendado. Mas como é que se fazia esse plantio enquadrado em área quadrada? N, o número de plantas, é igual a L dividido por E, mais 1, que seria a muda, vezes 2, né? Porque a área é quadrada. Então, N, o número de plantas, A, superfície do terreno ou do canteiro, E, distância entre plantas, do mesmo jeito. Para a área retangular, a gente vai usar N, é igual a N1 mais N2. E N é igual, ou seja, ficaria NN, né? Que seria igual por L dividido por E, mais 1, que seria a muda. Em que N é o número de plantas, de mudas, a superfície do terreno e E a distância entre plantas. Lembrando que desses dois exemplos, a fórmula que vocês vão usar para fazer achar a resposta adequada é essa aqui. O exemplo do método B1, ok, gente? Beleza. Ó, próxima aula a gente vai continuar com implantação de jardins, continuar com a questão do plantio, ok? Agradeço a atenção de vocês e se vocês tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, por favor, coloquem nos comentários após a resposta de vocês. E eu também queria dizer o seguinte, pessoal, se vocês tiverem dúvidas sobre essas aulas, dúvidas sobre os trabalhos, e quiserem tirar essas dúvidas, podem fazer isso via WhatsApp. E também, caso vocês queiram que a próxima aula não seja gravada, que seja uma live, por exemplo, a gente pode fazer sim. Só que aí, para fazer, eu teria que usar o Google Meet, certo? Porque eu não consigo usar o Team Link. Então, se vocês quiserem que seja uma live, que seja uma videoconferência, melhor dizendo, então vocês falem nos comentários que a gente organiza, tá certo? Atentem para fazer a atividade e tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus. Até mais.